Em um debate acalorado na Globo News, o pastor Henrique Vieira expõe o que chama de um plano sujo, envolvendo líderes religiosos e política. Ele acusa setores do bolsonarismo de transformar igrejas em palanques eleitorais, manipular fiéis e misturar fé com interesses de poder. Do outro lado, o deputado Sóstenes Cavalcante tenta negar as acusações, mas acaba sendo confrontado ao vivo. O resultado é um embate forte que levanta questionamentos sobre religião, política e influência no Brasil. O deputado Sóstenes fala que a esquerda quer impedir que o evangélico se manifeste politicamente. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, tendo em vista essa questão heterogênea que o senhor mesmo pondera. E também quero perguntar, parte do evangélico, esse evangélico mais conservador, vê o governo de esquerda como inimigo da família? Vamos lá. Primeiro, a esquerda não persegue nem estigmatiza o campo evangélico. Respeita a fé evangélica. É do governo Lula, na primeira ou segunda gestão, a lei da liberdade religiosa. Não há uma igreja fechada no Brasil por conta de perseguição política e religiosa. Aliás, teve uma igreja que fechou uma unidade, que foi a Igreja Batista da Lagoinha, por causa de corrupção interna de um pastor ligado a Vorcaro, financiador de Bolsonaro. É uma ironia da realidade. A única igreja que a gente tem notícia que fechou foi por causa de corrupção de um pastor ligado a Bolsonaro, e é o caso do Banco Mais, não tem nada a ver com o governo. Segundo, olhando nos olhos do Sóstenes, corajosa e respeitosamente, uma coisa é debater dentro da igreja. Debate pressupõe pluralidade e respeito às diferenças. Outra coisa, vou dar um exemplo aqui difícil de ser contestado. Silas Malafaia levou para dentro do templo, no ambiente do culto, Cláudio Castro, Eduardo Paes e o próprio Bolsonaro, ao contrário do que o deputado acabou de falar. É templo, é culto, é dia de celebração, tem púlpito, tem palanque, tem candidato e dizendo para o Brasil inteiro que evangélico não pode votar na esquerda, transformando o debate público democrático em batalha espiritual que mobiliza o ódio. Isso não foi qualquer outro pastor. Foi uma liderança evangélica reconhecida que é ligada aos Sóstenes. É só procurar que você vai ver Cláudio Castro, Eduardo Paes, o próprio Bolsonaro e falas ou gritos do Malafaia dizendo que o evangélico não pode votar na esquerda. Rebaixa o debate político, transforma o púlpito em palanque, criminaliza quem pensa diferente e gera inimizade ao invés de comunhão e respeito às diferenças. Eu acho que esse tipo de discurso tem realmente confundido o nosso povo, que eu quero respeitar e dialogar. Então, muitas vezes, o debate sobre família, de fato, há um viés que coloca na esquerda como se nós fôssemos contra a família. Por que nós somos contra a família? Eu devolveria essa pergunta. Porque quando eu olho para a realidade brasileira e das famílias evangélicas, eu vejo mãe solo, eu vejo crianças educadas pelos avós. Família, para mim, é cuidado, amor, sustento, proteção e carinho. Família, para ser protegida, precisa de casa, de emprego, de renda, de alimento para as crianças, de escola para o adolescente, de emprego para o jovem, de respeito ao idoso. A ideia de família, para mim, tem a ver com o fim da escala 6x1, para que as pessoas tenham mais tempo de descanso, de convívio com os seus filhos. A ideia de família mobilizada pela direita, muitas vezes desconsidera que no próprio ambiente familiar, meninas são violentadas e mulheres são vítimas de violência sexual. Então, família não é homem, mulher e criança. Família é amor, cuidado, carinho e proteção. Eu preciso responder ele aqui um pouquinho, até porque é bom ele fazer essas ponderações. O Eduardo Paes, ele apoia Bolsonaro? Não. O meu pastor recebeu ele? Não só recebeu. Ok. E eu não apoio então, o meu Eduardo pastor Paes. não é plural para você? Não é. Malafaia Como não é plural se ele apoia o Lula? Malafaia é plural? Você está acabando de dizer que ele recebeu o Eduardo Paes na igreja, Ele declarou voto Deixa no Cláudio explicar. Castro. Vocês gostam Malafaia de botar a pecha nos plural. outros do que vocês fazem. Vocês gostam de chamar os evangélicos, os conservadores, de que pregamos o ódio, isso. Eu falei do Malafaia. Deixa eu te falar, deixa eu terminar. Você falou, agora é minha vez de fala. Perfeitamente. Nós temos na igreja um princípio, e você conhece esse princípio bíblico, o princípio de honrar a autoridade. Sabe por que o Malafaia recebeu o Eduardo Paes? Porque ele é prefeito da cidade do Rio. Seja quem for o prefeito ou autoridade constituída, é um princípio de toda a igreja evangélica receber com honra, seja governador de estado, prefeito da cidade. Este é um princípio. Se o Lula algum dia fosse na igreja do Malafaia, ele ia receber com o mesmo princípio de honra. Só que o Lula não vai, o Lula foge. O Lula só vai aparecer agora em época de eleição em alguns lugares que ele pode controlar. Porque ele sabe que se for numa igreja conservadora, ele vai tomar uma vaia monstruosa. Esta é a verdade dos fatos. Porque todo o evangélico conhece as políticas públicas na área de valores que a esquerda prega no Brasil. Uai. Então, todas. Você sabe quais são. Você sabe a questão do aborto, vocês sabem tudo o que a esquerda dogmaticamente sempre defendeu. O que eu Mas quero o governo dizer... nunca se posicionou também a favor, por exemplo, desse ponto do aborto. Que o senhor está falando. O Lula não, o governo tem uma política pública do aborto legal, né? O Lula defendeu, inclusive num projeto meu, de aborto de 22 semanas, que votamos a urgência
audiência na Câmara. Ele, inclusive, fez uma ofensa à minha filha. Ele desejou que minha filha fosse estuprada para ver como eu ia me comportar. Isso foi o Lula que falou. O Lula falou, gostaria de ver se a filha do deputado que entrou com o projeto fosse estuprado, qual seria o comportamento dele. Quando eu estou falando de aborto de 22 semanas, Júlia, 22 semanas é uma gestação de 5 meses. Se uma criança no ventre de 5 meses não é uma vida adulta, não é um ser humano já, é o quê? É um amontoado de carne dentro do ventre de uma mãe, 5 meses. Já está provado cientificamente que 5 meses uma criança pode ter vida, inclusive fora do útero materno, desde que tenha uma UTI. Então, assim, é claro as posições da esquerda com relação ao assunto de aborto e está nos estatutos. Pega o estatuto do PSOL, se eu vou te mostrar no estatuto do PSOL, que eles defendem. A gente vai entrar nessa questão, só para colocar a bola no chão aqui. O que existe hoje no Brasil é o aborto legal, naqueles 3 casos que a lei autoriza. A gente está falando, a política pública foi mantida desse aborto legal. Só quero ouvir o senhor sobre a questão do aborto, mas só para o senhor finalizar a questão da família. Para eu passar a bola para o pastor Henrique. Você perguntou para ele a questão da família. Isso, né? e aí agora a bola para o senhor também. Não, a questão da família, para mim, nós evangélicos, protestantes, temos todas essas políticas com relação aos modelos de família que ele fala. Nós nunca dizemos que a família é só homem, mulher e prole, como diz a Constituição. Quem está dizendo isso é a Constituição brasileira. Nós temos famílias de mãe solo, nós temos família e sempre temos políticas dentro das igrejas de apoio a todos esses modelos. O que se prega e a dificuldade nossa é que aí ele não fala desse modelo de família, é de família, modelo de família de pessoas do mesmo sexo. Aí é onde vem a afronta, que nós não temos nada com relação à opção sexual das pessoas. O que nós não queremos é que imponha que a igreja aceite um casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja não aceita isso por questão de dogma de fé. Mas você observa como o discurso é bem discreto, que neste assunto ele não tocou. Ele quis tocar de mãe solo, de avó, disso, mas de casamento de pessoas do mesmo sexo, eles querem obrigar que a igreja reconheça esse tipo de união. E, à luz da nossa fé, isso é pecado. Talvez não seja da fé dele, que é mesmo a minha, que é evangélico. Até gostaria de saber o que ele pensa disso. Existe diversidade no campo teológico sobre isso. Eu leio a Bíblia a partir da centralidade do Cristo e da primazia do amor. Onde há o amor, e não como sentimento, mas como ética, eu acredito que há a bênção de Deus. Mas aí é um debate teológico. Não cabe aqui. Okay. Tem pessoas aqui nos assistindo de diferentes religiões, sem religião, num país plural. O que nós defendemos é que, diante do Estado, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo seja garantido e respeitado. Até hoje, eu não conheço uma igreja que tenha sido obrigada a celebrar. Mas desde 2013, por uma decisão correta do STF, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, neste país, pessoas do mesmo sexo, diante do Estado brasileiro, podem ter o seu casamento reconhecido. Que bom. União que bom. União Mais do que união civil. Eu defendo o casamento, plenitude de direitos diante do Estado. Uma coisa é a moralidade de uma religião, outra coisa é a ética pública e o respeito à diversidade. Sobre a questão do aborto, muito honestamente e sem nenhum medo de tocar neste assunto. Vamos lá. Em 2024, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 85.547 casos de estupro e estupro de vulnerável foram registrados no Brasil. Isso dá 240 vítimas por dia e uma vítima a cada 6 minutos. Tem uma mulher sendo violentada enquanto nós conversamos aqui. Uma epidemia de abuso, assédio e violência sexual. Isso não é número, é realidade. São pessoas de carne e osso. Vamos lá. Segundo o projeto que o Sóstenes apresentou, uma menina, até 14 anos de idade. Vou pegar outro dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2023, foram quase 14 mil partos de meninas. Criança grávida. Só lembra disso. Estupro de vulnerável. Tá. Bem, se essa menina busca o aborto legal, previsto em lei, porque foi fruto de violência sexual, certo? Uhum. E por ser menina, inclusive, incorre em risco de morte. Correto. Nós precisamos olhar para essa realidade, para essa menina. No que vocês estão propondo, quando essas meninas ou mulheres, independente da idade, vítima de violência sexual, vão buscar o aborto previsto em lei, vocês querem que isso não seja mais garantido? Não. Vocês querem que ela seja tratada? Vocês querem que ela seja tratada como criminosa? Vocês querem que ela seja presa e no seu projeto inicial ela ficaria mais tempo presa do que o estuprador. Tá. Isso sequer foi adiante, porque ficou constrangedor para o Congresso, para a Câmara e para vocês. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a atual legislação proibitiva diminui o número de abortos? Não diminui, objetivamente. O que acontece com as mulheres? Estigma, abandono, culpabilização. Muitas vão ao aborto ilegal e clandestino, especialmente as pobres. E sabe qual é o efeito final daquilo que pretende defender a vida? A morte destas mulheres. Portanto, não se trata de romantizar o aborto, mas de entender que a atual legislação, em muitos casos, ao invés de produzir o efeito vida, produz o efeito morte.
Pode, o senhor, claro, Eu preciso só referendar, porque algumas informações que ele deu não são precisas. Tá, a gente vai aqui, o espaço é para isso mesmo, para a gente ouvir os dois lados. Eu quero que o senhor responda às colocações do pastor Henrique Vieira, mas faço já uma pergunta para o senhor emendar. Houve uma polêmica muito grande no carnaval desse ano, no Acadêmicos do Niterói, com aquela que fez uma homenagem ao presidente Lula, com aquela ala específica que mostrava a família conservadora. Eu quero a opinião do senhor sobre isso e como isso refletiu no segmento evangélico. Vamos lá. Em parte do segmento evangélico, de novo. Aqui, exato, aqui é a nossa reflexão, importante para o nosso assinante entender que a gente está falando de um público heterogêneo, mas que, na sua maior parte, é conservador. Eu respeito. Bom, vamos lá, só para corrigir as informações sobre o meu projeto de lei, que é como que a gente quer criminalizar todos os abortos, o que não é verdade. Se eu estou falando que até o meu projeto de lei é a partir da 22ª semana. Se teve um adolescente, uma adulta, quem for, uma mulher estuprada, ela tem até 21ª semana, 4 meses e 3 semanas, para manter este aborto legal que existe hoje. Mas se ela não consegue, o senhor sabe como é o serviço de saúde no Brasil? Às vezes ela não consegue o atendimento, né? Aí você vai ficar 4 meses e 3 semanas com a criança no seu ventre, sabendo que é fruto de aborto, sem resolver esse problema. Aí vai deixar aquela vida, porque para mim a vida desde a concepção, mas com 5 meses, por que tem que matar a criança? Se você pode dar à luz e dar para adoção, é só pelo instinto de matar? Nossa. Não quer a criança? Porque você sabe que para fazer um aborto de uma criança de 22 semanas, ela vai ter que assassinar a criança e expelir o feto. Ela foi violentada sexualmente. Ok, deixa eu só explicar. Ela vai ter que expelir o feto. E por que tem que expelir morto? Dá para adoção, aquilo é uma vida, aquilo é um ser humano também. Mas a criança corre risco de vida também. Qual criança? A criança, quando abaixo de 14 anos, ela não tem nenhum corpo formado para dar luz. Ok, mas ela teve até essa época, ela vai ter que fazer um parto normal. Ela pode morrer, não, pode morrer também fazendo parto. Com a criança viva, por que tem que matar o feto, ou o bebê neste caso? É que a criança até 14 anos, o corpo dela não está pronto para a gravidez. Correto. Então a maneira mais segura de proteger a vida dessa menina, ela existe. Levou até a 22ª semana, aí mata-se o bebê para tirar. Mas você acha que esse levou, muitas vezes em condição de silenciamento, submissão, falta de acesso, muitos conservadores criminalizando e culpabilizando ela. Você vive e nascer morto? Se vai ter que ser um parto Mas por que você não está olhando para essa menina? Estou olhando para ela e estou olhando para quem está no ventre dela, que também tem o direito de viver. Só isso. Mas ela está correndo risco de morte. Não, querido. Para fazer o aborto, ela também correrá o risco de morte. O desenvolvimento da gravidez vai aumentar e potencializar o risco da morte desta menina. Ela existe. Eu estou falando já está 22 semanas. Se ela vai tirar o bebê, ela vai ter que fazer um parto para tirar esse bebê. E por que tem que matar o bebê? Não é sobre matar, é sobre salvar a menina. Mas a menina pode ser salva, desde que ela também salve o bebê a partir de 22 semanas. Ela teve todo o tempo anterior para fazer. Então vamos lá. É só para corrigir, Júlia, que não é verdade essa história de que a pessoa violentada poderá, porque usaram isto para desviar o foco do projeto. Ela tem até 22 semanas para fazer e depois de 22 semanas nós entendemos que aquilo ali também já é uma vida e ela vai ter que fazer o parto morto ou vivo. E por que tem que matar para fazer esse parto com 22 semanas? É só essa discussão que eu queria corrigir, mas vou voltar porque o nosso tempo aqui é curto.